E aqui, ó, 13, 9 a 9 é igual a 12, 9 a 9, mais 12, 8 a 8. Então, aqui nós temos uma relação de Stiefel, que já já eu explico melhor no triângulo de Pascal. Vamos lá agora para o triângulo de Pascal, né? Quem foi Pascal? Ele foi um filósofo, certo? Um físico e matemático. E ele estudou uns problemas matemáticos realizados aos jogos de dados, né? E num desses resultados, nessas pesquisas, ele encontrou a tabela numérica denominada, que ele denominou de triângulo de Pascal, justamente por ter o formato de um triângulo, quando ele dispôs os coeficientes, tudo lado a lado, ele viu que formava um triângulo. Então, vamos lá estudar, ver como a gente faz esse triângulo, como a gente resolve e as suas propriedades, que é de bastante importância, que é o que a gente vai precisar frisar mais, é as propriedades desse triângulo, para que facilite mais a nossa vida mais na frente, quando precisar, quando cair num problema que envolva triângulo de Pascal ou coeficientes binomiais, né? Então, tem as propriedades que Pascal viu nesse triângulo e que facilitou muito para a gente calcular, certo? Vamos lá. Os números binomiais do triângulo são formados em linhas, né? Ele dispôs aqui os números binomiais em linhas, que as linhas, e colunas, certo? Sendo N o numerador, é a linha, certo? O N vai ser a minha linha, e o K, que é que ele chamou de K, vai ser as colunas. Só que Pascal, ele quando foi colocar esses binomiais, ele começou primeiramente sempre da linha 0, certo? Então, sempre o número de cima, que é o meu N, vai corresponder à linha, certo? Então, se eu tenho aqui a linha 0, eu vou colocar o 0 aqui em cima. A linha 1, 1 aqui em cima. A linha 2, 2 aqui em cima. Linha 3, o 3 vai ficar em cima, no numerador. Linha 4 e assim por diante, né? As linhas são na horizontal e as colunas na vertical. E aí, depois ele pegou a coluna 0, por exemplo, também começou com a coluna 0, ele colocou todos embaixo no denominador o 0. Coluna 0, meu denominador é 0. Coluna 1, denominador 1. Coluna 2, o denominador aqui embaixo, meu K é 2. Coluna 3, 3, coluna 4 e assim por diante, certo? Feito isso, ele viu o formato que ficou, tá vendo aqui o triângulo, por isso triângulo de Pascal, né? Os números binomiais todos aqui postos em linhas e colunas. Depois ele foi resolver cada um deles. Resolvendo cada um deles, desses números binomiais, lá pela definição, né? Que nós acabamos de ver, por isso a importância da gente aprender como calcular um número binomial, né? Um coeficiente binomial. Então, ele viu que o resultado desses binomiais aqui, ele viu que dava isso aqui, gente, olha. Aí, sempre a coluna 0 deu resultado 1. Isso por causa daquela propriedade que a gente viu, né? Quando o denominador aqui, né? Quando P é igual a 0, nós temos resultado 1. Outra coisa que ele viu também, que ele observou, é que essa diagonal aqui também, todos os finais, todo o final aqui também do triângulo, ele vai dar 1. Isso porque, gente, ó, pela propriedade também, a gente vê que se os números são iguais, né, N igual a N aqui, N igual a P, nós temos que isso daqui também o resultado é 1. Então, tá aqui a diagonal toda 1. Opa, desculpa. Então, vamos lá. Aí, Aí, ele também observou aqui, ó, tá vendo? Essa coluna 1 aqui,
quando, pela definição lá, né, das 3 particularidades dos coeficientes, nós percebemos quando o denominador é 1, né? Então, eu tenho um resultado igual ao n. Se eu tenho a linha 1, o meu n é 1, então aqui vai dar 1. Se o meu n é 2, aqui 2. Se o meu n é 3, aqui 3, linha 3. Se o meu n é 4, então linha 4, e assim por diante. E os demais, ele também viu. Aqui ele calculou, por exemplo, se a gente calcular aqui o 3, 2 a 2, que já aqui a gente vai ter que usar a definição e calcular realmente, eu vou ter aqui, se eu calcular aqui, eu vou ter 3, 2 a 2, corresponde ao quê, ó? 3, 2 a 2, eu vou ter um resultado 3, tá aqui ele, certo? 4, 2 a 2, eu vou ter o resultado 6. Aí não parou por aí, ele também observou nesse triângulo algumas propriedades, né? Que também foram, e uma delas é a relação de Stiefel, que a gente viu aqui. O que é essa relação de Stiefel? A relação de Stiefel, ela diz o quê, ó? Se eu somar meu número, meu primeiro coeficiente, né? O meu primeiro elemento com o que está do lado dele, no caso aqui é 0, 1 mais 0, o meu resultado vai ser vai ser igual ao que está aqui embaixo. Por exemplo, 1 mais 0 eu vou ter igual a 1. Aqui, ó, 1 mais 1, meu resultado vai estar aqui embaixo, ó, 2. E aqui sim por diante, ó, 2 mais 1, resultado aqui embaixo. Certo? Ó, 1 mais 2, o resultado aqui embaixo. Então, essa é a relação de Stiefel, certo? Então, outras propriedades, né? Que ele observou, né? Também, quando ele fez calculou todos os coeficientes, ele viu algumas propriedades nesse triângulo. Que uma é essa relação de Stiefel, ó, por exemplo, aqui, esse coeficiente aqui, 2, 1 a 1, mais 2, 2 a 2, é igual a esse aqui que tá aqui embaixo, ó, 3, 2 a 2. Eu calculando esse coeficiente mais esse, eu vou ter que é igual ao que está aqui embaixo do meu último número que eu somei, né? Aqui do mesmo jeito, ó, 2 mais 1, eu tenho que é igual a 3. Sempre o resultado vai estar aqui embaixo. 6 mais 4 igual a 10. 4 mais 1 é igual a 5. Então, se eu somar o meu elemento com o vizinho dele, sempre o resultado vai ser o que está embaixo, certo? Do último que eu somei. Outra propriedade foi a propriedade das simetrias. Ele viu também, percebeu que sempre o triângulo começa com 1 e termina com 1. Então, o que é isso, essa simetria? Ó? Todos os números equidistantes são iguais. Ó. Começou com 1 e o último também é 1. O segundo número é 5, o penúltimo número 5. O terceiro número 10, o antepenúltimo 10. Então, todos esses números equidistantes aqui, pela propriedade da simetria, eles são iguais, certo? Ó, 1 termina com 1, aqui, ó, 1 termina com 1, e esses dois aqui também são iguais. Ó, o que estão equidistantes são iguais. Outra propriedade é o teorema das colunas. Como é isso? Ele observou também, ó, que se somarmos os elementos de uma coluna a partir do topo, ó, tem que prestar bem atenção porque tem que somar a partir do topo, aqui a partir do primeiro elemento. Então, se eu somar os elementos dessa coluna, o resultado sempre vai estar embaixo do último número que eu somei do lado direito. Então, se eu somar aqui essa coluna, os elementos dessa coluna, 1 mais 2 eu tenho 3, mais 3, 6, mais 4 eu tenho igual a 10. Então, o resultado da soma dessa coluna, dos elementos dessa coluna, vai estar sempre embaixo e do lado direito, certo? Então, aqui, se eu somar aqui, gente, ó, 1 mais 3, 4, mais 6, 10. Então, vai estar embaixo do lado direito, ó. Se eu somar essa outra coluna, 1 mais 4
Eu tenho 5, então vai estar embaixo do lado direito. Tá aqui o meu resultado. Então, essas são as propriedades que nos ajudam a diminuir o trabalho na hora que for calcular, principalmente porque esse triângulo ele é infinito. Então, eu posso calcular ele, os elementos dessa coluna, ele pode ser muito extenso. Então, com essas propriedades, eu diminuo essas dificuldades, não é isso? Outro teorema, outra propriedade é o teorema das transversais ou da diagonal. Pascal observou também, ó, que se ele somar os elementos de uma diagonal, sempre ele somando aqui os elementos de uma diagonal, o resultado vai estar sempre embaixo do último número que ele somou. Ó, como diz aqui no exemplo, 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. Então, o resultado desta soma dessa diagonal sempre vai estar embaixo, tá aqui o 10, do último elemento que ele somou, tá aqui 10. Nessa outra diagonal, se eu pegar essa outra diagonal aqui, ó, 1 mais 3, 4, mais 6, 10. Então, o meu resultado vai estar aqui embaixo, certo? Então, essa é a propriedade do teorema das diagonais. Uma outra propriedade também muito interessante foi que Pascal ele observou que se eu somar esse elemento dessa linha, mais o que está ao lado dele, no caso aqui eu tenho 0, né? Então, se eu somar 1 mais 0, é a mesma coisa de 2 elevado a 0, né? Porque 2 elevado a 0, eu vou ter o resultado 1. Então, se eu somar os elementos de uma linha, eu vou ter sempre 2 elevado a n, onde n é a linha onde eu estou somando esses elementos. Vamos ver aqui, ó. 1 mais 1 é igual a 2. E 2 é a mesma coisa de 2 elevado a 1. Então, aqui na segunda linha, se eu tenho 1 mais 2, 3, mais 1, 4. E 4 é a mesma coisa de 2 elevado a 2. Se na terceira linha eu somar esses elementos aqui, 1 mais 3, 4, mais 3, 7, mais 1, 8. Então, ele percebeu que eu somando esses elementos, o resultado vai ser a mesma coisa de eu pegar 2 e elevar ao número, né, ao expoente que está aqui, que corresponde à linha, certo? 2 elevado a 3, a gente sabe que é 8. Se eu pegar esses elementos da linha 4 e somar, eu vou ter um resultado de 16. 16 é a mesma coisa de 2 elevado a 4, e assim por diante. Pronto, gente, nossa aula termina aqui. Muito obrigada, espero que tenham gostado, e até a próxima.